Fala pessoal, professor Osvaldo aqui e vamos nós para mais uma aula de gerência de projetos de software, onde a gente continua falando sobre as áreas de conhecimento segundo o PMBOK, e a área de conhecimento da vez é a gerência das partes interessadas. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre isso. Pessoal, partes interessadas, é um conceito que a gente já falou anteriormente na disciplina. As partes interessadas são os conhecidos stakeholders, e a gente tem que ter o entendimento que partes interessadas são todas as pessoas ou grupos ou organizações que têm algum impacto ou podem ser impactadas pelo projeto, tá? Um outro detalhe importante é que a palavra da vez quando a gente fala em gerência das partes interessadas é a questão do engajamento das partes interessadas. E o que é esse engajamento? É o envolvimento dessas partes no projeto, porque a gente vai ver que isso é essencial para o sucesso do projeto, né? Essa questão das partes interessadas estarem envolvidas e terem as suas expectativas satisfeitas. Então, a gente vai perceber que isso daí é bem relevante para isso que a gente está falando agora, que é gerência das partes interessadas. Então, bora lá. Bem, por definição, a gerência das partes interessadas inclui os processos para identificação de todos os stakeholders, né? Analisar as expectativas e o impacto desses stakeholders no projeto e desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o engajamento eficaz deles, né, nas decisões de execução do projeto. Então, assim, é tanto a questão de identificar os stakeholders. Ah, professor, mas dá para identificar de uma vez só todos os stakeholders? Não. A gente vai ver que existe um processo que se chama, inclusive, identificar as partes interessadas, que ele vai acontecer algumas vezes durante o projeto, sim. Tá? Isso vai acarretar em algumas mudanças, né? Porque algumas partes interessadas novas podem ser identificadas, outras partes interessadas podem abandonar o projeto e etc. Tá certo? Mas a gerência das partes interessadas como um todo, ela se preocupa na identificação dessas partes, em planejar como engajar essas partes e como atender às expectativas desses stakeholders e trabalhar em cima do monitoramento desse engajamento, né? Todos os projetos têm partes interessadas que são afetadas ou podem afetar de uma maneira positiva ou negativa. Como eu já tinha falado anteriormente, né? Partes interessadas é isso, são aquelas partes que vão impactar ou serem impactadas, e esse impacto pode ser positivo ou negativo, né? Embora algumas partes interessadas possam ter uma habilidade limitada de influenciar o projeto, outras podem ter influência significativa no projeto e nos seus resultados. Então é importante saber, tá? E identificar todas essas partes. Por quê? Porque vão existir algumas que têm uma relevância maior para o projeto e vão ter outras que vão ter relevância menor, mas todas são partes interessadas e podem ter impacto no projeto. Então, por isso a importância de identificar bem essas partes. Então, a habilidade do gerente de identificar e gerenciar essas partes interessadas, esses stakeholders, de forma apropriada, pode fazer a diferença entre o êxito e o fracasso do projeto. Então, por isso que se tem esse esforço de identificar bem tanto quem são essas partes, como as melhores estratégias para lidar com elas, né? Fiquem ligados a esse detalhe, tá bom? A gerência das partes interessadas em si, ela tem apenas 4 processos, né? 4 processos que também vão bem direto ao ponto. É uma das poucas áreas de conhecimento que o primeiro processo não é um processo de planejamento, tá? A gente vê aqui que o primeiro processo é identificar as partes interessadas. Depois, no segundo, aí sim, tem a parte do planejamento, né, que vai gerar um plano. Esse plano que é um plano auxiliar do plano de gerenciamento do projeto. Terceiro processo, gerenciar o engajamento das partes interessadas. E quarto, monitorar. Tá? Voltando aqui para falar mais um pouquinho, identificar as partes interessadas é um processo de grupo de iniciação. Já vou lançar spoiler aqui, porque é aquilo que é feito bem de início, né, seja no início do projeto ou no início de uma fase do projeto. Por quê? Porque está identificando quem são as principais partes que vão ter, né, potencial impacto aí no projeto. Em seguida, é um processo do grupo de planejamento, né, planejar o engajamento das partes interessadas, onde o próprio nome já diz que vai planejar esse envolvimento das partes. O terceiro é um processo do grupo de execução, gerenciar o engajamento das partes interessadas. Por fim, o quarto, monitorar o engajamento das partes interessadas.
que o próprio nome já lança uma ideia de que faz parte de grupo de monitoramento e controle, né? A numeração aqui identificando a nossa contagem de processos, então a gente já viu 32 dos 49 que a gente está vendo na disciplina. Vamos então ver agora mais 4 processos, dessa vez sobre gerência das partes interessadas. Começando com o primeiro, né, que segundo o PMBOK diz o que? Identificar as partes interessadas. É o processo de identificar pessoas, grupos ou organizações, né, stakeholders, que podem ter impacto ou serem impactadas e analisar e documentar informações relevantes sobre seus interesses, envolvimentos, interdependências, influência e impacto potencial no sucesso do projeto. Basicamente, né, identificar os stakeholders para observar o impacto que essas partes têm, qual a relevância que eles têm no projeto, né, e isso tudo aí abrange vários aspectos, né, as necessidades daquela parte interessada no projeto, os relacionamentos entre essas partes interessadas, porque até isso vai ser observado, né, esses interrelacionamentos. Então é um processo bem importante e bem interessante para o projeto. Afinal de contas, como foi dito anteriormente, as partes interessadas podem ser a chave para o sucesso ou fracasso do projeto, porque são essas pessoas que vão estar ali envolvidas, impactando o projeto que está em andamento. Como eu já tinha adiantado anteriormente, faz parte do grupo de iniciação, né? Então aí logo no início do projeto ou no início de fases do projeto é executada a identificação das partes interessadas, até porque no início do projeto a gente pode ter aquelas partes interessadas identificadas inicialmente, algumas delas vêm diretamente do termo de abertura, por isso que ele está aqui como entrada. E assim também como em cada nova fase podem ser identificadas novas partes e outras partes deixarem de fazer parte do projeto, tá bom? Então temos aqui como entradas termo de abertura, como eu já tinha falado, documentos de negócio, plano de gerenciamento do projeto e alguns outros artefatos. Aqui as ferramentas e técnicas e as nossas saídas. Das saídas a gente já consegue destacar aqui, né, que é específico dessa área de conhecimento, o registro das partes interessadas. Uma vez que a gente está identificando as partes, é interessante que ao final desse processo a gente tenha a lista, né, o registro dessas partes interessadas com as informações que serão relevantes para o acompanhamento dessas partes no projeto, tá certo? Principal benefício desse processo: permitir que a equipe do projeto identifique o direcionamento apropriado para cada parte interessada. Então, esse processo, ele gera esse registro, essa lista das partes interessadas para poder dar esse andamento. Inclusive, vai ser fundamental essa lista, né, das partes interessadas identificadas para o próximo processo, que é planejar o engajamento dessas partes. Ok? Bora lá. Então aqui nas entradas, né, só alguns destaques rápidos. O termo de abertura ele já pode apresentar uma lista das principais partes interessadas já lá do começo do projeto, né? Então quando a gente falou lá na integração do desenvolvimento do termo de abertura, essas principais partes interessadas eram um dos atributos que já poderia estar presente no termo de abertura e que ia ser bem útil aqui para esse momento onde a gente está desenvolvendo essa questão das partes interessadas, tá bom? O documento de negócio, documentos de negócio, né, formados pelo Business Case e o Plano de Gerenciamento de Benefícios, ele identifica os objetivos do projeto e uma lista inicial das partes interessadas afetadas pelo projeto. Assim como o Plano de Gerenciamento de Benefícios identifica partes que serão beneficiadas com as entregas do projeto. Então a gente consegue perceber, né, que elas são partes interessadas, por quê? Porque vão ser beneficiadas em algum ponto pelo projeto. E é aquilo, né? Partes interessadas são o quê? Partes que são impactadas pelo projeto. Então, são impactadas, são partes interessadas daquele projeto. Outras entradas, componentes do plano de gerenciamento do projeto. E já que a gente fala de partes interessadas e vai abranger muitas questões de engajamento, de envolvimento, a gente vai ver que tem muita participação das comunicações, né, aqui na gerência das partes interessadas. Não é à toa que aqui a gente já vê, ó, plano de gerenciamento das comunicações fazendo parte, né, participando aqui como entrada. Uma vez que como a gente está lidando com partes interessadas, o gerente vai ter que se comunicar muito com essas partes, a gente vai ver isso muito em outros processos também, tá certo? E o plano de engajamento das partes interessadas, que vai ser obtido no processo que a gente vai ver em seguida, o segundo processo de planejar. Mas uma vez que esse processo de identificar as partes interessadas vai ser feito mais de uma vez, né, esse
plano aqui vai passar a ser uma entrada importante sim para ele, tá certo? Não esqueçam, né? Esses processos eles acontecem de forma iterativa. Sempre que necessário, eles podem ser executados mais de uma vez, 2, 3, etc. Documentos do projeto que podem ter relevância também, como por exemplo, registro de mudanças, registro das questões, documentação dos requisitos. Além disso, acordos, né, os acordos que a gente viu que são contratos, acordos na forma de contratos. Por quê? Porque se é gerado algum contrato, por exemplo, uma terceirização de uma parte do serviço, a partir desse momento que existe a terceirização, vai ter partes interessadas, porque vão estar impactando também o projeto, ok? Além disso, fatores ambientais e ativos de processos organizacionais também podem ter influência para esse processo de identificar as partes interessadas. Chegando nas ferramentas e técnicas, opinião de especialista, como a gente já tem visto em vários processos, ou seja, a opinião de um especialista que ajude a identificar essas partes interessadas. E como a gente está tentando identificar, então a gente pode também utilizar a coleta de dados, ou seja, a gente vai poder estar realizando aplicação de questionário ou pesquisando quais são as partes interessadas, até para poder obter esse registro de forma confiável, né, o questionário de pesquisa e também reuniões de brainstorming, para poder fazer esse levantamento. Lembrando, o objetivo aqui é, com base nas nossas entradas, conseguir obter aquele registro, aquela lista das partes interessadas com as informações que são relevantes para o projeto. Temos também algumas técnicas de análise de dados, né, como por exemplo aqui, análise das partes interessadas e análise de documentos. Então, né, analisar alguns documentos do projeto, né, do projeto disponíveis e lições aprendidas para identificar partes interessadas e informações de apoio a essas partes interessadas. Assim como também, né, a gente viu que o próprio termo de abertura já tem algumas partes interessadas identificadas, analisar essas partes interessadas para poder captar quais as expectativas, participações dessas partes nesse projeto. Porque não é apenas identificar quem são as partes, mas também identificar responsabilidade delas no projeto, qual o impacto que elas podem ter, qual a influência que elas podem ter. Então, essa identificação das partes interessadas tanto visa esse objetivo de encontrar quem são essas partes, como encontrar também essas informações sobre essas partes. Tanto que quando a gente for ver o registro das informações que vai ser gerado, né, é tanto a lista de quem são as partes interessadas, como das informações complementares. Tá? Outra técnica de representação de dados, no caso aqui, mapeamento e representação das partes interessadas. Então, é uma forma de representar, até mesmo de forma gráfica, por assim dizer, em tabelas, em matrizes, essas partes interessadas, de forma a você poder meio que já ir listando essas partes e as características dela no projeto. Então, métodos para classificar as partes interessadas usando vários critérios. Que critérios são esses? Pode ser o critério de qual o poder daquela parte interessada no projeto, qual a influência dela, qual o impacto que ela vai ter. Ela é uma das partes interessadas que pode ser mais impactada ou menos impactada. Então, né, existem alguns mecanismos que podem ser utilizados para isso, como por exemplo, matriz de poder e interesse, matriz de poder e influência, ou matriz de impacto e influência, cubo das partes interessadas, modelo de relevância, direções de influência, priorização. Todos esses pontos aqui, pessoal, a gente está falando assim por alto, mas tem as definições, né, bem direitinho no PMBOK. Claro que ia demorar bastante tempo para falar sobre cada uma, mas assim, é só para que vocês tenham uma ideia de que é uma forma de representar essas partes interessadas e a influência, o grau de influência, o grau de poder delas no projeto, porque é isso que vai ser relevante para se fazer a observação posteriormente, né? Então a gente vai identificar isso, essas características dessas partes, para poder lá na frente tanto fazer a questão de monitoramento e controle, quanto fazer o gerenciamento adequado dessas partes interessadas e seus relacionamentos. Além dessa técnica de representação de dados, também pode ser realizadas reuniões, né? Essas reuniões, inclusive, com a ajuda da opinião especializada e também de técnicas de brainstorming, para quê? Para poder fazer essa identificação das partes interessadas. Chegando então, né, uma vez que a gente está fazendo esse grande levantamento, nas saídas. E a saída que é bem referente às partes interessadas é esse registro que a gente já tinha falado anteriormente. Registro das partes interessadas. É uma lista, né, como se fosse uma lista
de todas as partes interessadas e das suas informações relevantes, como por exemplo, informações de identificação, qual o nome da parte, qual o cargo, papel, informações de contato, etc. Informações de avaliação, como por exemplo, as expectativas daquela parte, a influência potencial que ela tem no projeto e também a classificação dessas partes interessadas, como se ela é diretamente ligada ao projeto, né, interna ao projeto, ou se ela é externa, no caso de um contrato que possa ter sido firmado, né, qual também o impacto, influência, poder e o interesse dessa parte no projeto, ou outra forma de classificação, outra forma de critério para classificar elas. Né. A gente vai ver posteriormente que também vai entrar a questão do nível de engajamento dessa parte no projeto, mas aí a gente daqui a pouco chega lá. E aqui tem um exemplo bem básico, né, até com poucas informações, de um registro das partes interessadas do projeto, onde tem mais a questão da identificação, né, o nome, o cargo na organização, o telefone e o envolvimento, tá certo? Então assim, o registro das partes interessadas é basicamente isso, uma lista dos registros e de algumas informações que vão ser relevantes, principalmente para os processos que a gente vai ver a seguir. Detalhe importante, o registro das partes interessadas deve ser consultado e atualizado regularmente, porque o projeto está avançando, as fases vão passando, e como eu já tinha falado anteriormente, novas partes podem surgir, outras partes podem sair, então vai ter mudanças que podem acontecer. Então ele vai ser frequentemente atualizado e com isso vai ser feitas solicitações de mudança para atualizar esse documento. Tanto que tem uma observação importante sobre essa saída de solicitação de mudança aqui, que durante a primeira iteração, para identificar as partes interessadas, não vai ter qualquer mudança, porque é a primeira vez que está sendo gerada a lista das partes interessadas. Mas depois que for gerada essa lista, provavelmente vão existir solicitações de mudança para fazer alguma alteração. Seja porque vai surgir novas partes ou porque tem informações das partes já identificadas que vão ser alteradas. Por isso, solicitação de mudança está aqui como saída. Assim como também atualizações no plano de gerenciamento do projeto e nos documentos do projeto. Esses documentos do projeto, o próprio registro das partes interessadas passa a integrar ele, né? Então, quando for necessário, é um documento do projeto que vai ser alterado. Esse foi o primeiro processo, identificar as partes interessadas. Vamos agora para o segundo, que é planejar o engajamento das partes interessadas. E agora que a gente já tem esse registro das partes interessadas, fica até mais simples de poder planejar esse engajamento com base em quê? As expectativas que a gente já identificou, né, pelo registro das partes interessadas, no impacto que algumas partes interessadas vão ter e etc. Então, planejar o engajamento das partes envolvidas do projeto. Por definição, é o processo de desenvolver abordagens para envolver as partes interessadas, né? Ou seja, engajar as partes interessadas. Lembra que eu falei lá no começo, né, que engajamento é envolver, é envolvimento dessas partes, com base em suas necessidades, expectativas, interesse e potencial impacto no projeto. Aí, tudo que a gente estava vendo lá na identificação das partes interessadas, vai servir para quê? Para em cima disso, a gente poder planejar o engajamento dessas partes. E no final, ter esse artefato bonitinho, que é o plano com a estratégia para esse engajamento. E aí a gente tem como entradas que vão dar respaldo, né, que vão servir como insumo para esse processo. Termo de abertura, plano de gerenciamento do projeto, documentos do projeto, contratos, fatores ambientais da empresa e ativos de processos organizacionais. Essas entradas serão processadas por essas ferramentas e técnicas, a gente vai falar de algumas delas, e obter ao final, como única saída do processo, o plano de engajamento das partes interessadas. Então, aquele plano que vai nortear toda a estratégia de engajamento e que vai manter aquela relação, o que foi planejado, para poder ser comparado com o que realmente está acontecendo lá na frente, quando for fazer o monitoramento e controle. Principal benefício desse processo: fornecer um plano claro para interagir com eficácia com as partes interessadas. E uma vez que a ideia é interagir com as partes interessadas, percebam que vai ter muita questão da necessidade de comunicação, de se comunicar com essas partes interessadas. Então aí, como entradas, a gente tem o termo de abertura, tem algumas informações que vão ser relevantes, tá? No plano de gerenciamento do projeto, quero destacar aqui novamente o plano de gerenciamento das comunicações. Como eu tinha falado anteriormente, você vai ter que interagir com as partes interessadas. Qual é a forma que vai ser de interagir com elas?
se comunicando. E o plano de gerenciamento das comunicações tem as estratégias de comunicação dentro de todo o projeto. Então, por isso, ele sempre vai estar presente, as comunicações vão sempre estar presentes quando a gente fala de engajamento das partes interessadas. Alguns documentos do projeto que vão ter relevância também, tá? Os acordos, né, os contratos também vão ter influência caso exista contrato no projeto, porque como a gente falou, né, havendo a necessidade de adquirir alguma coisa, vai ser firmado um contrato, que são esses acordos. E aí, a partir daquele momento, a gente começa a ter partes interessadas externas ao projeto, que também vão carecer, né, vão precisar de ter essa questão da interação, do engajamento em si. Além dos acordos, fatores ambientais e ativos de processos também. Um documento do projeto que vale a pena destacar aqui, muito, é aquele que a gente obteve quase agora, né? Registro das partes interessadas. Por quê? Porque a gente vai observar as características das partes interessadas identificadas para poder planejar o engajamento. Partindo para as ferramentas e técnicas, a gente tem a opinião do especialista, no que diz respeito a planejar engajamento, né? Lembrando, esse especialista pode ser um outro gerente de projeto, né? Pode ser o PMO, o escritório de gerenciamento de projeto. Então, a opinião de alguém que tem expertise para lidar com isso, para planejar bem essa estratégia de engajamento. Técnica de coleta de dados, né? Tem o benchmarking, aqui como sugestão, tá? Onde os resultados da análise das partes interessadas, essa análise das partes interessadas, se vocês lembrarem, foi realizado lá no processo anterior para a identificação das partes interessadas. Então, as informações dessas partes interessadas são analisadas para serem comparadas, tá, com informações de outros projetos, por exemplo. Para que comparar essas informações? Para ver como partes interessadas que estão naquele mesmo patamar interagiam e ver se aquilo realmente vai funcionar para o projeto atual. Né? Então, esse benchmarking é como se fosse uma comparação para ver o que é que pode se aproveitar dentro do projeto atual. Técnicas de análise de dados também podem ser utilizadas como ferramentas técnicas aqui. Nesse caso, a gente tem as técnicas de análise de premissas e restrições e a técnica de análise de causa raiz. Né? A análise de premissas e restrições ela pode ser realizada para personalizar estratégias de engajamento apropriadas, porque vai levar em consideração o quê? As premissas e restrições relacionadas àquelas partes interessadas. E a análise de causa raiz identifica motivos subjacentes para o nível de apoio das partes interessadas do projeto, a fim de selecionar a estratégia apropriada para aprimorar o nível de engajamento. E aqui já chega num ponto importante que eu tinha citado anteriormente, tá? A causa raiz, né, já foi citada em outros processos, a gente sabe que é uma forma de chegar à fonte de uma determinada causa, ou seja, chegar à raiz daquela causa. Isso para poder identificar, por exemplo, causas de por que o nível de engajamento daquela parte interessada não está bom o suficiente. A gente vai ver que esse nível de engajamento, a gente chega inclusive neles daqui a pouco, eles dizem muito sobre o envolvimento da parte interessada dentro do projeto. E se a parte interessada não está tão engajada, está com um nível de engajamento baixo, a gente vai querer saber por que aquilo está acontecendo. Por isso, a questão da análise de causa raiz. Técnicas de tomada de decisão, né, que pode ser utilizada como ferramenta técnica aqui. A gente tem a priorização e classificação. Priorização e classificação com base nas características, tá, das partes interessadas identificadas lá no registro das partes interessadas. Representação de dados. A gente tem um mapeamento mental, que é usado para organizar visualmente, ou seja, tem um apelo gráfico, tá? Organizar visualmente informações sobre as partes interessadas e seus relacionamentos entre si e com a organização. Então, a informação para identificar esses relacionamentos entre as próprias partes e com a organização, isso pode ser relevante, tá? Para, de certa forma, captar os aspectos necessários para poder se trabalhar no engajamento com essas partes. Então, entender esses relacionamentos vai ser de suma importância para poder elaborar, né, esse plano de engajamento para todas essas partes interessadas. Então, esse mapeamento mental ele tem esse apelo visual para facilitar esse entendimento. Lembrando mais uma vez, certo, que o PMBOK ele sugere essas ferramentas e técnicas, mas não necessariamente você tem que utilizar todas elas.
Você pode utilizar algumas, você pode combinar algumas delas, tá? O PMBOK é aquilo, né? Ele ensina a pescar, ele não dá o peixe. Eu gosto sempre de falar isso. Ele dá o caminho, né? E na prática é você que vai estar tomando as decisões, você e a equipe de gerenciamento. Técnica de representação de dados, mais uma técnica de representação de dados. Essa é a matriz de avaliação do nível de engajamento. E aqui sim, a gente vai representar a questão do nível de engajamento que eu já tinha até falado anteriormente, tá? O nível de engajamento dentro do projeto, ele tem 5 níveis, que são esses que estão descritos aqui e a gente vai falar daqui a pouco. Então, essa matriz, né, como é uma matriz, ela tem linhas e colunas, daqui a pouco tem até uma ilustração demonstrando como é que ela funciona. Ela permite comparar o nível de engajamento atual da parte interessada e o nível de engajamento desejado, necessários para a entrega bem-sucedida do projeto. Inclusive, é uma ferramenta bem importante também para realizar o monitoramento e controle desse engajamento. Então, a gente vai ver ela novamente quando estiver falando de monitoramento e controle. Tá? Mas, para entender, a gente já sabe que ela faz esse comparativo, né? Nível de engajamento atual, aqui, ó, e o nível de engajamento desejado daquela parte. Mas quais são esses níveis possíveis dentro do projeto? São 5. Né? Ele pode ir do menos engajado, que é o que a gente conhece como desinformado, até o mais engajado, que é o líder. Então vamos lá, o desinformado. Definição: sem conhecimento do projeto e impactos potenciais, ou seja, ele não tem conhecimento nenhum do projeto, nem do impacto que ele pode ter ou que ele pode impactar no projeto. A título de interpretação, a gente até acha complicado existir alguém assim que esteja no projeto e esteja totalmente desinformado, mas, né, existe, a gente tem que lidar com essa situação aí caso aconteça. Próximo nível, resistente, ciente do projeto, ou seja, tem conhecimento do projeto e dos impactos, porém é resistente à mudança. Neutro, ciente do projeto e mesmo assim não apoia ou resiste, né, tá ali. Sabe do projeto, mas não dá apoio nem resiste, tá? Em cima do muro. Apoiador, esse é o nível, né? É o nível que se busca deixar todas as partes interessadas, que é o nível de apoiador. Ciente do projeto e dos impactos potenciais e apoiador do trabalho ou de seus resultados. E por fim, o nível mais veste camisa do projeto, que é o líder. Ciente do projeto, dos impactos potenciais e engajado ativamente para garantir que o projeto tenha êxito. Então, esses são os 5 níveis de engajamento e que é com esse nível de engajamento que a gente trabalha com essa matriz. Tá aqui uma representação dessa matriz, onde a gente tem a lista das partes interessadas, ó, stakeholder 1, 2, 3. E aqui a gente tem os 5 níveis, ó, desinformado, resistente, neutro, apoiador e líder. E aí, essa letra A, ela identifica qual o nível atual de engajamento. E a letra D, o nível desejado. Né? Então, para você fazer esse mapeamento, a gente faz isso. Ó. Então, o que é que está sendo demonstrado aqui? O stakeholder 1, o nível de engajamento atual dele é o desinformado. E o que a gente deseja, né, para o projeto é que ele seja apoiador. Stakeholder 2, nível atual neutro. Esse A aqui é de atual. E o desejado, D de desejado, é o nível de apoiador. Stakeholder 3, nível atual é o apoiador e o desejado é o apoiador. Então aqui 3 está top, né? Tá atendendo aqui às necessidades do projeto em si. E aí, pessoal, quando a gente percebe, né, um nível atual diferente do desejado, vai se agir, né, com base nessas estratégias que estão sendo planejadas para que todos estejam no nível desejado. Desejado para quê? Para o sucesso do projeto. Né? Então, através dessa representação da matriz de avaliação do nível de engajamento, podem ser identificadas lacunas. A gente consegue perceber aqui, né, ó, stakeholder 1 não está no nível desejado e stakeholder 2 também não. Então, a gente vai agir, a gente como gerente e equipe de gerenciamento, agir com estratégias para engajar essas pessoas no momento apropriado. Uma vez que aqui a gente está elaborando essas estratégias. Então, ser identificadas lacunas entre o nível de engajamento atual e desejado, as ações e comunicações necessárias para fechar essas lacunas podem ser identificadas usando uma opinião especializada. Né? Então, assim, é uma ferramenta bem poderosa que vai ser bastante relevante tanto para esse momento de bolar estratégia de engajamento, como para momentos posteriores, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá?
Além disso, reuniões também podem ser utilizadas para poder trabalhar em cima desse planejamento do engajamento. E aí a gente chega na saída do processo, né, de planejar engajamento. Se a gente está planejando, a gente vai ter um plano ao final disso. Que plano? O plano de engajamento das partes interessadas. Mais um componente do plano de gerenciamento do projeto, né, aquele plano geral que tem seus planos auxiliares. Esse daqui é mais um dos planos auxiliares. E esse plano identifica as estratégias e ações necessárias para promover o envolvimento produtivo das partes interessadas, né? Então, o engajamento dessas partes. Tem como objetivo principal definir estratégias para aumentar o apoio, que é apoio, aquele lá representado na matriz do nível de engajamento. Reduzir resistências e minimizar os impactos negativos, porque é isso que a gente quer. A gente quer partes interessadas apoiadoras, né, com menos resistência, porque provavelmente com isso a gente vai ter sucesso no andamento do projeto. Como o objetivo é reduzir as resistências, o plano normalmente, isso daqui é importante, contém informações confidenciais. Aqui, essas informações confidenciais que nos permitem entender essas resistências. Muitas dessas informações permitem entender essas resistências, então por isso, como tem informações confidenciais, ele só vai ser manuseado pelas partes interessadas que têm autorização para aquilo. É uma coisa importante que a gente vê na gerência das comunicações. Nem todo mundo dentro do projeto tem que ter acesso a toda a informação. Esse daqui é um bom exemplo, né? Então, devido às informações confidenciais, é um documento que vai ser manuseado apenas por pessoas autorizadas. Então, esse é o plano de engajamento. Alguns elementos, né, algumas informações que vão estar contidas nesse plano são principais partes interessadas que podem afetar o projeto e informações necessárias para priorizá-las. Isso daqui vai vir informações direto lá do registro das partes interessadas, que inclusive é uma entrada desse processo. O nível de engajamento atual e o desejado, como a gente viu, né, na matriz do nível de engajamento. Interrelacionamentos identificados entre as partes interessadas, né? Por exemplo, se dentre as partes interessadas existem parcerias, né, familiares e etc., porque isso pode ter relevância para o projeto. Tá? Estratégias para reduzir resistências e aumentar engajamento. Inclusive, isso daqui vai ser bem útil para o processo que a gente vai ver a seguir. Formas de solucionar as questões à medida que ocorrerem. Essas questões, pessoal, são qualquer problemas que podem acontecer entre essas partes, né? Então, se acontecerem, pode estar previsto no plano como contornar aquela situação. Isso daí é importante. Formas de monitorar os relacionamentos entre as partes interessadas e ajustar estratégias quando necessário. Então aqui são algumas das informações que vão estar nesse plano. É um plano bem importante porque vai estar lidando com essa questão de estratégias para envolvimento das partes interessadas. O processo só tinha uma saída, o processo de planejar engajamento. Com isso, a gente já venceu então o segundo processo. Vamos agora para o terceiro. Então, processo de número 3, gerenciar o engajamento das partes interessadas, né? Então, é o processo de se comunicar, né? Então, comunicação, tá? O gerente do projeto e a equipe de gerenciamento, né, vão precisar ter boas habilidades de comunicação para trabalhar com os stakeholders no atendimento às suas necessidades e expectativas, lidar com questões, essas questões falei anteriormente que são aqueles probleminhas que podem ocorrer, né, em relação, de repente, relacionamentos entre stakeholders e etc. E promover o engajamento das partes interessadas adequadas. Então, gerenciar o engajamento é aquele processo onde o foco é gerenciar o envolvimento, né? Tentar engajar mais quem precisa ser engajado e manter aqueles que se encontram bem engajados. Gerenciar o engajamento dos stakeholders significa esclarecer desentendimentos, né? Como é que isso é possível? Por meio da comunicação. Por que eu estou falando tanto de comunicação na gerência das partes interessadas? Porque não tem como você trabalhar o envolvimento com os stakeholders sem se comunicar, né? Então,
stakeholders e comunicação estão sempre ali lado a lado, tá? Então, à medida que o projeto progride, é necessário estar atento aos stakeholders para que equívocos não se desenvolvam e, com isso, evite determinadas questões, evite determinados problemas, né? Então, muitas vezes, uma simples conversa acaba com qualquer desentendimento, resolvendo problemas, né? Comunicação. O trabalho do gerente é envolver os stakeholders para que eles possam ser apoiadores, né? O nível desejado é para que todos sejam apoiadores, não tenha resistência. Por quê? Para que o projeto tenha um bom andamento, tenha sucesso em suas entregas. Quando o stakeholder é resistente, é necessário negociar com ele e entender sua resistência, qual a perspectiva dele. Então, assim, essa resistência não necessariamente é porque a pessoa é uma birra da pessoa, é uma picuinha, de repente ela não entendeu alguma coisa, está com alguma dificuldade e por isso essa resistência, né? Então vai se entender o porquê daquela resistência para poder estabelecer uma melhor estratégia para engajar bem aquele stakeholder. A chave para o sucesso do gerenciamento dos stakeholders é ser inclusivo e compartilhar informações com todos que serão impactados pelo resultado do projeto. Isso é importante, né? Às vezes o que precisa para diminuir a resistência de alguém é apenas incluir aquele alguém, né? Detalhes importantes aí, gerenciar o engajamento, né? É do grupo de execução, ou seja, né, lidando ali diretamente com essa questão do engajamento, o gerente e a sua equipe, né? A gente tem então aqui algumas entradas. Do plano de gerenciamento do projeto a gente pode destacar o plano de engajamento das partes interessadas, até porque a gente vai utilizar ele para executar as estratégias que estão ali, como ferramentas e técnicas para poder processar essas informações, né? A gente pode destacar aqui habilidades de comunicação, uma vez que o forte para trabalhar engajamento exige boas habilidades de comunicação. Também habilidades interpessoais, porque não tem como fugir, se a gente precisa se comunicar com outras pessoas, tem que lidar com essa questão do interpessoal também, tá? Regras básicas e reuniões. Essas regras básicas aqui, elas são definidas lá na gerência dos recursos, a gente chega daqui a pouco lá, tá? Daqui a pouco eu falo sobre isso. E temos como saídas o quê? Solicitações de mudanças e algumas atualizações. A gente percebe aqui que esse processo não tem nada que é exclusivo da área em si, do engajamento das partes interessadas, né? Mas que tem, né, saídas bem relevantes, porque com base nisso aqui, algumas alterações vão ser feitas em documentos, como por exemplo, o próprio nível de engajamento daquelas partes, né? Estratégias melhor elaboradas para o plano de engajamento, por isso que tem essas atualizações aqui. Principal benefício desse processo: permitir que o gerente de projetos aumente o nível de apoio às partes interessadas e minimize a sua resistência. Ou seja, vamos trabalhar em cima desse envolvimento, melhorar o envolvimento de quem está resistente, né? Vamos deixar o nível de engajamento no desejado, porque a gente sabe que isso vai ser importante e bom para o sucesso do projeto. Então esse é o principal benefício. Para isso a gente vai utilizar as estratégias elaboradas no plano de engajamento das partes interessadas. Então, como primeira entrada, a gente tem aqui os componentes que fazem parte do plano de gerenciamento do projeto. A gente já destaca aqui plano de gerenciamento das comunicações, porque descreve métodos e formatos e tecnologias para trabalhar a comunicação dentro do projeto, que vai complementar aqui com aquela questão de boas habilidades de comunicação, né? O próprio plano de engajamento das partes interessadas, que a gente obteve no processo anterior, que fornece orientações e informações sobre o gerenciamento de expectativas das partes interessadas, como trabalhar com essas expectativas, como engajar com base nessas expectativas, né? Como envolver esses stakeholders com base nessas expectativas. Documentos do projeto, a gente destaca o registro das partes interessadas, não tem para onde correr, uma vez que a gente está trabalhando para engajar essas partes que estão no registro. Registro das mudanças também é relevante, porque qualquer mudança que tenha sido solicitada para ser feita num registro ou em qualquer outro documento pode, né, ser necessário que essa solicitação seja comunicada a algum stakeholder específico, né, como está dizendo aqui, ó. Solicitações de mudanças e seu status são documentados e comunicados aos stakeholders adequados. Então, documentos do projeto que tem também alguma relevância, que podem influenciar aqui no gerenciamento do engajamento.
Além deles, fatores ambientais e ativos de processos organizacionais, como praticamente quase todos os processos têm essa influência, pode ter essa influência desses dois aspectos. Passando para as ferramentas e técnicas, opinião especializada, né? A habilidade de comunicação, aí, habilidade de comunicação aparecendo aqui, tá? Então, os métodos de comunicação que são identificados lá no plano de gerenciamento das comunicações, que é a entrada do processo, são usados durante o gerenciamento do engajamento das partes. A equipe de gerenciamento, né, o gerente e a sua equipe, usa feedback, né, essa habilidade de feedback, para apoiar o entendimento da reação dos stakeholders às diversas atividades de gerenciamento e principais decisões. O feedback, né, pode ser coletado das seguintes formas: por meio de conversas, por meio da identificação e discussão de alguns problemas que podem ter ocorrido, né, as questões, por meio de reuniões, relatório de progresso, pesquisas. Né. Como a habilidade de comunicação, para se comunicar, para trocar informação, você tem esses mecanismos, você e a equipe, para poder coletar o feedback, para saber como é que tá as percepções desses stakeholders, né, e daí você já começar a perceber, né, que aquelas pessoas de repente têm uma certa resistência ou não, tá todo mundo ali daquele grupo realmente como apoiadores e etc. Então, chegar junto para coletar essa informação, coletar esse feedback. Então, habilidade de comunicação. Habilidades interpessoais e de equipe, uma vez que você vai estar lidando com pessoas, né? Então, habilidades interpessoais. Algumas que podem ser listadas aqui para serem utilizadas. Gerenciamento de conflitos. Gerenciamento de conflitos a gente viu quando falou de recursos, né? Gerência dos recursos. Então, a gente sabe que pode existir conflito entre as partes. Isso daí, né, pode acabar gerando, de repente, uma diminuição do nível de engajamento de alguém, por questões de chateação, intriga e etc. Então, trabalhar esse gerenciamento de conflitos é importante, né? Claro que a gente sabe, se trabalha gerenciamento de conflito também envolve boas técnicas de comunicação, então está muito ligado, né? Consciência cultural, negociação, observação, conversação, também são habilidades que podem ser utilizadas. Né? Então, aquelas habilidades que vão permitir lidar melhor com aquelas pessoas, né? Com aquelas partes que precisam terem trabalhadas a questão do engajamento. Por quê? O objetivo, melhorar o nível de engajamento e diminuir a resistência, lembrar disso. Né? O objetivo de gerenciar o engajamento é esse. Outra ferramenta técnica, regras básicas, que eu falei que vem lá da gerência dos recursos, porque lá na gerência dos recursos a gente tem um artefato que recebe o nome de termo de nomeação da equipe, onde são listadas essas regras básicas. Né? Essas regras básicas que definem o comportamento esperado para os membros da equipe do projeto e também outros stakeholders. Então, essas regras básicas nada mais são do que como se fossem regras de boa convivência entre os stakeholders do projeto. Então, está nesse termo de nomeação da equipe, que é entrada juntamente com os documentos do projeto. Tá? Também, né, ferramenta técnica aí de reuniões, também bem conhecidas e bem utilizadas aqui em vários processos. Reuniões, pessoas reunidas para trabalhar essa questão de gerenciar o engajamento. E aí temos as saídas, né? Não tem nenhuma saída específica das partes interessadas, mas tem solicitações de mudança. Caso seja necessário fazer alguma mudança em alguma estratégia do plano de engajamento, ou mesmo, né, no registro das partes interessadas, a solicitação de mudança pode ser feita aqui, né, com a identificação dessa mudança que tem que ser feita, vai passar por aquele trâmite do controle integrado de mudança e, sendo aprovada, vai poder atualizar, seja algum componente do plano de gerenciamento, seja algum documento do projeto. Tá? Então, por isso que são saídas relevantes aqui. Esse foi o terceiro processo. Vamos partir agora para o quarto. Né? Quarto processo, monitorar o engajamento das partes interessadas. Esse é aquele processo de monitoramento e controle. Né? O monitoramento e controle está presente em todas as áreas de conhecimento. E vai fazer o quê? Esse monitorar o engajamento. Processo de monitorar as relações das partes interessadas do projeto em geral e ajustar as estratégias e planos para o engajamento das mesmas. Tá? Então, pessoal, a gente pensa no monitoramento e controle com aquilo. A gente tem algo planejado, pronto, a gente tem planejado que todas aquelas partes interessadas vão estar no nível de apoiador. Só que aí na real, no acompanhamento real, a gente está vendo, nem todos estão como apoiadores. Tem dois ali que estão mais para resistentes. Como que a gente pode fazer esses ajustes para aquelas pessoas ficarem como apoiadoras? A ideia é essa.
Você monitora, se identificar algum problema, vai agir para controlar. É isso que a gente vai fazer aqui no monitorar o engajamento. E aí um artefato que a gente já sabe que vai ser importante é a matriz, né, do nível de engajamento, porque ela vai mostrar para a gente e a gente vai conseguir perceber nela como é que está o andamento do nível de engajamento das partes interessadas. Como eu já tinha adiantado, faz parte do grupo de monitoramento e controle, né, então está aqui. Entradas relevantes, plano de gerenciamento do projeto, com certeza vai aparecer aí plano de gerenciamento das comunicações, plano de engajamento das partes interessadas. Alguns documentos do projeto têm relevância também. E, como todo processo de monitoramento e controle, dados de desempenho. Tá? Então, se a gente tem aqui como dados de desempenho, porque é um processo de monitoramento e controle, se a gente olhar nas saídas, a gente tem o quê? Informações sobre desempenho. Essas informações relacionadas ao quê? Ao engajamento das partes interessadas. Informações essas que vão ser compiladas e colocadas em um relatório para ser passado, né, essa informação, ou seja, permitir a comunicação entre aqueles que precisam receber aquela informação. Da mesma forma, como saída de processo de monitoramento e controle, a gente tem solicitações de mudança, porque é para corrigir, né, aquilo que está saindo do curso. Né, a gente monitora, se percebe que tem algum problema, alguma coisa que tenha que ser feita, age para controlar. Tá? Então, para processar as informações de entrada, a gente tem essas ferramentas e técnicas. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre algumas delas. E o principal benefício do processo: manutenção ou aumento da eficiência e eficácia das atividades de engajamento das partes, à medida que o projeto se desenvolve e o seu ambiente muda. Então, é aquele acompanhamento que vai ser feito em cima do engajamento existente, né? Para saber se está tudo bem, ou se tem alguma coisa saindo do planejado, porque se estiver saindo, vamos agir, tá, para corrigir esse curso e ficar tudo certinho. Bora lá. Como entradas, né, ó, plano de gerenciamento das comunicações, porque tem estratégia de comunicação, como a gente já vem falando, plano de engajamento das partes interessadas, né, porque tem as estratégias lá para trabalhar em cima das necessidades e expectativas das partes interessadas. Documentos do projeto, o registro das partes interessadas, como já era de se esperar também, porque a gente está monitorando, né, essas partes que estão nesse registro, né, e as características delas que podem precisar sofrer alguma alteração dependendo do andamento no projeto. Vale destacar aqui também comunicações do projeto, né, toda forma de trocar informações para o projeto que possam ser relevantes aqui. Como já tinha falado, dados de desempenho do trabalho, porque é um processo de monitoramento e controle, então esses dados, né, chegam aqui para a gente poder trabalhar em cima deles, para eles se tornarem as informações de desempenho do trabalho, que vão ser, né, disseminadas em algum momento para as partes interessadas que precisam ter aquela informação. Então esses dados de desempenho, eles contêm informações sobre o status do projeto, como quais partes interessadas apoiam o projeto, seu nível e tipo de engajamento. Então, como a gente está trabalhando partes interessadas, os dados de desempenho do trabalho é voltado para isso, para as partes interessadas. Né? A gente tem que observar que cada processo de monitoramento e controle das áreas específicas trabalham com dados de desempenho do trabalho focados naquela área. Aqui não é diferente, é focado no engajamento das partes interessadas. Temos também como entradas fatores ambientais e ativos de processos organizacionais. Ferramentas e técnicas, a gente tem algumas técnicas para análise de dados, como por exemplo, análise de alternativas, análise de causa raiz e análise de partes interessadas. A análise das partes interessadas é em cima do artefato lá, né, do registro das partes interessadas, que vai ajudar a determinar a posição das partes interessadas em qualquer ocasião específica no projeto. Então você vai analisar o registro daquelas partes, nada mais é do que você está analisando os dados dessas partes interessadas. A análise da causa raiz pode ser usada para determinar o motivo pelo qual o engajamento das partes não está tendo o efeito planejado, ou seja, você identificou um problema no engajamento daquelas partes e vai tentar encontrar a raiz daquele problema no engajamento. Esse é o objetivo da análise de causa raiz. E a análise de alternativas pode ser usada para avaliar opções. Então, assim, a análise de alternativas já diz isso, né? Você tem alternativas que estão sendo analisadas. Provavelmente você vai tomar uma decisão em cima dessas alternativas. Nesse caso, você está analisando essas opções para responder à variação nos resultados desejados do engajamento. Então, percebe-se que
aquela lacuna lá no nível de engajamento. A gente espera que esteja no desejado, mas a pessoa está como resistente ou neutra. E aí você pensa, quais as alternativas que a gente tem para trabalhar, para melhorar o engajamento dessa parte? Tem tais alternativas, tais estratégias. Você vai ter que optar por uma para poder colocar ela em prática. Então, essas análises de dados aí para poder chegar nesse ponto. Tomada de decisões. A gente estava falando lá de análise alternativas, você em algum ponto teria que tomar uma decisão. Como é que você pode tomar essa decisão juntamente com essas análises de dados? Técnicas de decisão que você pode utilizar. Análise de decisão envolvendo múltiplos critérios. E esses critérios, para o engajamento bem sucedido de partes interessadas, são priorizados e ponderados para identificar a opção mais apropriada. E aí você vai analisar os critérios possíveis dentro das possibilidades. E aí vai estar analisando eles para poder chegar numa decisão. Também, para tomar decisão, pode-se optar pela votação. Pode ser usada para selecionar a melhor resposta para uma variação no engajamento das partes interessadas. Então pensa assim, você, gerente e a equipe de gerenciamento tem algumas alternativas, da análise de alternativas. E vocês vão votar a que melhor vocês acham, vão fazer a votação da que vocês acham melhor para poder colocar ela em prática. A gente está falando de quê? Monitorar o engajamento. Faz parte. É identificada alguma variação no nível de engajamento, vão ter que agir para resolver, tentar colocar nos eixos novamente. Outra ferramenta técnica, representação de dados, e aqui a nossa colega matriz de avaliação do nível de engajamento. A gente já falou que só sobre ela, no primeiro momento que ela foi citada, foi demonstrada uma imagem, onde nessa imagem a gente consegue perceber que é uma tabela que demonstra para a gente o nível atual e o nível desejado, e ali já fica bem claro que você consegue perceber e fazer o monitoramento. Quem está no nível desejado de apoiador e quem não está. E aqueles que não estão, provavelmente a gente vai precisar agir em cima deles, com estratégias de engajamento, que são dadas pelos artefatos que a gente já falou anteriormente, para poder colocar todos no nível adequado, atendendo expectativas e necessidades. Então, a matriz, ela monitora o engajamento das partes, com o acompanhamento das mudanças no nível de engajamento de cada uma delas. Então, essa matriz, à medida que a gente vai conseguindo diminuir a resistência e aumentar o apoio, esse é um artefato do projeto, essa matriz que vai ser constantemente atualizada. Até para manter o status atualizado de todas as partes. Outras ferramentas e técnicas, habilidade de comunicação e habilidades interpessoais, para poder manter essa questão do engajamento, de ver como é que está o andamento, então, feedback e apresentações do andamento, do engajamento, como é que está a manutenção desse engajamento, etc. Habilidades interpessoais de equipe, escuta ativa, consciência cultural, liderança e redes de relacionamentos, assim como também reuniões, várias pessoas reunidas para trabalhar essa questão do monitoramento. Analisar como é que está o andamento do engajamento, o que a gente chama de monitorar, e perceber se aquele monitoramento está aquele engajamento está deficiente ou não, para poder trabalhar em cima deles. E aí a gente chega nas saídas. Como saída, a gente tem aqui informações sobre o desempenho do trabalho, ou seja, aqueles dados de desempenho que chegaram aqui como entradas e foram processados com as ferramentas técnicas, são as informações sobre o desempenho do trabalho, que incluem status do engajamento das partes, como o nível atual e o nível desejado. Por que isso é relevante? Porque provavelmente essas informações vão precisar ser passadas para outras partes, por exemplo, a administração da empresa, que precisa saber como é que está o engajamento das pessoas envolvidas no trabalho, no trabalho daquele projeto, etc. Essas informações de desempenho são distribuídas por meio dos processos de comunicação. Então, aquilo que eu falei anteriormente. Essas informações são colocadas em um relatório que vai ser disseminado, ou seja, informação que vai ser transmitida para quem precisa ter ela. Isso responsabilidade, essa parte de disseminar informação, é responsabilidade dos processos da gerência das comunicações. Então, foi por isso que a gente viu muita participação da gerência da comunicação no engajamento. Porque estão sempre ali de mão dada, engajamento e comunicação. Até porque para trabalhar em engajamento, a interação, é importante a questão da comunicação.
Outra saída, solicitações de mudanças, porque se perceber, né, alguma alteração que precise ser realizada, vai ser solicitada essa mudança, seja mudança para alterar alguma estratégia de engajamento, seja para alterar os níveis de engajamento das partes interessadas, né, o próprio registro das partes interessadas com informações, assim como também atualizar qualquer componente do plano de gerenciamento, como por exemplo o próprio plano de engajamento das partes interessadas, mas também o plano de gerenciamento das comunicações. Vai que nesse monitoramento é identificado uma nova estratégia para se comunicar, né, baseada em lições aprendidas, o que deu certo antes e que pode ser utilizado agora também, é uma possibilidade. Isso daí geraria uma atualização no plano de gerenciamento das comunicações. Assim como também atualizações no documento do projeto, né, porque o registro das partes interessadas é um documento do projeto. Tá? As comunicações do projeto faz parte dos documentos do projeto. Então, bem que justifica essas atualizações que podem vir a existir na execução desse processo. E com isso a gente encerra o quarto e último processo de gerência das partes interessadas, né? Então, gerência das partes interessadas, uma área bem relevante, bem importante para o projeto, né? Sem as partes interessadas não tem projeto, porque são elas que impactam, né? Essas partes interessadas é quem possibilita o engajamento, são partes interessadas que trabalham em estratégias para engajar. Então, né, partes interessadas é fundamental. Inclusive, uma curiosidade, ela foi a última das áreas de conhecimento a entrar para o PMBOK, porque antes eram 9 áreas de conhecimento, não tinha gerência das partes interessadas, né? Ela foi colocada recentemente, tá? Não que não existisse nada voltado para as partes interessadas, né? Mas só agora ela recebeu uma área de conhecimento própria para tratar isso, partes interessadas, devido à grande importância que é essa questão do engajamento dessas partes. Com isso, vencidas as partes interessadas, né? Quase fechando aí as 10 áreas de conhecimento. E aí agora é a questão de dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida ou algumas dúvidas, podem deixar aí nos comentários ou levar no nosso momento de discussão. É aquilo que eu gosto sempre de dizer. Tem dúvida? Pergunte. É bom para o seu conhecimento, vai fazer diferença para a sua vida. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Fui!